É interessante perceber o seguinte: o processo de aprendizado é um processo de talhagem. E talhagem é um processo duro. Nós estamos acostumados à adulação. A gente adora escutar historinhas e adora ler historinhas sobre o mestre Zen, o cara subiu a montanha, ficou 5 anos lavando banheiro, mas ninguém quer fazer isso, né? Ou seja, ninguém quer efetivamente viver essas histórias. Se você for ler as histórias originais dos mestres Zen, elas são terríveis, né? O cara chegou lá uma vez, tem várias histórias em que há mutilações, né? O sujeito chega, eu quero viver no tempo presente, me dá o seu dedo, pum, cortou o dedo do sujeito, né? Então agora você está no tempo, e essa sensação é o tempo presente, né? Então fique nela. Assertivo, né? É isso que tem. Então, né? A gente acha lindo ler essas historinhas, né? A gente acha encantador, né? Para florir o Facebook, mas ninguém quer efetivamente viver isso, né? Ninguém suporta viver isso. O que normalmente as pessoas buscam, né, é aprendizado como processo de adulação, né? Isso é a tônica da contemporaneidade. Isso é a tônica da contemporaneidade. Quando o processo de aprendizado em qualquer tradição do mundo é lapidação. E lapidação arranca pedaço, né? Porque todo processo de aprendizado começa pela consciência da sua ignorância. Hoje em dia, o processo do aprendizado começa pela consciência do seu saber. Ou seja, em que momento as pessoas hoje em dia se identificam com um aprendizado? De uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral. Em que momento elas se identificam com um aprendizado? Quando elas escutam uma coisa que elas já sabem. Eu escutei aquele cara falando isso, eu sempre pensei isso, né? Ou seja, eu parto do que eu já sei. Quando no passado as pessoas partiam da ignorância. Eu escutei aquele cara falar, não entendi chongas do que ele disse, né? Então eu vou buscar esse aprendizado. E não tem muito. Porque eu preciso partir da minha ignorância. Eu preciso partir da minha falta. Porque o aprendizado não é chancelar algo que você sabe. Exato. É descobrir o que você não sabe. Exatamente. Ou seja, é forjar a minha precariedade. Sim, claro. Então eu preciso partir da minha ignorância. Se eu partir do meu saber, eu não estou transformando nada, eu não estou mudando o que eu sou, eu não estou aprendendo nada. Eu só estou usando aquilo como uma forma de adular o que eu sempre soube, só que aquele sujeito consegue falar de um jeito melhor que eu, né? Mas é o que eu concordo, né? Então, isso fez com que as pessoas desenvolvessem uma relação com espiritualidade, que é um fenômeno moderno, né? É importante a gente saber que isso é um fenômeno moderno, isso nunca existiu na história humana, né? É um fenômeno moderno que é essa coisa do eu não sigo nada, eu sigo um pouquinho de cada coisa. Eu não sigo nada, eu sigo um pouquinho de cada coisa, significa que eu só sigo o que eu concordo. É isso, né? Então eu só sigo o que eu concordo, significa que eu sigo eu. Né? Porque em que momento você efetivamente está no caminho espiritual? Quando você começar a seguir o que você não concorda. Quando você começar a se submeter a algo que não te agrada. Quando você começar a trazer algo que te incomoda profundamente para a sua realidade. Aí, nesse momento, você está no caminho espiritual. Ou em qualquer outra coisa. Supondo, eu quero correr a maratona, mas eu só quero fazer o que eu gosto. Né? Eu só gosto de correr 10 minutos e acabou. Depois começa a incomodar, dói, não vai ficar suado. Né? Então, você não vai ser um atleta em nada. Em que momento você se torna um atleta? Quando você começa a fazer o que você não gosta. O que dói, né? O que não é legal, o que não é lúdico, né? o que é chato, né? Aí você começa. Em que momento você começa a ser um médico? Eu quero curar as pessoas. Isso é lindo. Mas aí ele fez isso também com um objetivo, né? Sim. Sem aquela coisa. Propósito. Propósito. Né? Então, em que momento você se torna realmente um curador? Quando você começa a fazer coisas que você não necessariamente gosta, mas que são necessárias, né? São absolutamente necessárias. Eu quero pilotar um avião. É lindo pilotar um avião, voar, ver as nuvens e tudo mais.
se submeter a provas teóricas, simuladores e outras coisas mais, testes e compreender uma série de coisas chatas que você não jurava que tinha que compreender, é nesse momento que você se torna um bom profissional. Nessa ou naquela área, na culinária, no que quer que seja, gente. Mário, quando você diz que eu tenho que fazer o que eu não gosto, quer dizer, porque daí eu saio da zona de conforto, eu começo a ver as minhas deficiências e as minhas dificuldades, e aí é que vem o aprendizado? O aprendizado vem quando o senso do dever substitui o senso do prazer. Entendeu? Então, é isso que é aprendizado. Né? Porque enquanto a gente só está no senso do prazer, do eu faço o que eu gosto, né? Apenas, então somente, né? Eu não estou num processo genuíno de aprendizado, porque o que eu gosto é o que já me é familiar. Né? O processo de aprendizado é quando eu começo a ser forjado pelo senso do dever. E o dever, ele não necessariamente está imbuído do prazer. Não necessariamente. Isso que eu estou falando para vocês é o cerne do que vem a ser virtude. Né? É o cerne do que vem a ser virtude. Em que momento você se torna uma pessoa fiel num relacionamento afetivo? Né? Você se torna fiel no relacionamento afetivo quando você está no relacionamento afetivo. Né? E passa pela sua vida uma pessoa extremamente atraente, passa pela sua vida uma pessoa extremamente encantadora e sedutora, e você está com muita vontade de se aproximar dessa pessoa e você não se aproxima. Porque você tem um compromisso e tem uma aliança. Aí você é fiel. Ou seja, você só é fiel quando você não faz o que você gostaria de fazer.